Olá, sejam muito bem-vindos, grata satisfação em tê-los mais uma vez aqui comigo, pessoal. Eu sou a professora Débora Botan, nós já nos conhecemos, já estamos juntos aí, estudando o conteúdo do Direito Penal Militar, do tão querido Direito Penal Militar. E hoje, pessoal, a nossa aula é muito bacana, nossa aula é muito especial. Por quê? Porque hoje nós começamos a estudar a chamada teoria do crime, é isso mesmo. Nós vamos começar a estudar, a compreender, a analisar o coração do direito penal militar. É isso aí. Ou seja, a partir da aula de hoje, que nós vamos começar a compreender, a analisar e a entender o que é crime. Quais são os elementos que constituem o crime? Ok? Quando que nós estaremos diante de um crime consumado? Quando que nós estaremos diante de um crime tentado? Quando que o agente vai praticar uma conduta criminosa, mas por ela não vai responder? Por ter agido em estado de necessidade, por ter agido em legítima defesa, por exemplo? O que é crime doloso, o que é crime culposo e as suas formas. Ou seja, todos esses conteúdos, eles são esmiuçados, eles são trabalhados dentro da teoria do crime, que nós começamos então na aula de hoje, neste momento, ok? Então me acompanhem, tá? Nós vamos trabalhar hoje o artigo 29 do Código Penal Militar. O artigo 29, ele vem trazendo, ele vem dispondo sobre nexo de causalidade, ou também conhecido como nexo causal, ou também conhecido como relação de causalidade. Então, quando nós ouvimos nexo causal, relação de causalidade, ok? É a mesma coisa, tá? Nexo causal, relação de causalidade é a mesma coisa. Então, o tema da aula de hoje é artigo 29 do CPM, nexo causal. Nós vamos ver que o nexo causal, o que é esse nexo causal, professora? Este nexo causal, pessoal, ele nada mais é que o elo de ligação. Ele nada mais é que o liame, que liga o quê? Que liga a conduta ao resultado, ok? Então, para que o agente responda por uma conduta criminosa, o que é necessário? É necessário, além da conduta e do resultado, é necessário que haja uma ligação direta entre a conduta e o resultado. E essa ligação direta entre a conduta e o resultado denomina-se de nexo causal. E é tão importante nós identificarmos se existe nexo causal entre a conduta e o resultado produzido. É tão importante porque se nós tivermos dúvida entre o nexo causal entre conduta e o resultado, se nós tivermos dúvida se o resultado produzido está diretamente ligado à conduta que o agente praticou, se nós tivermos dúvida, olha como é importante, se nós tivermos dúvida, se houver dúvida sobre o resultado produzido, ou seja, a dúvida se aquele resultado produzido foi originário da conduta. Havendo dúvida em relação a isso, a consequência jurídica penal é que o agente não responda por aquele resultado. Por quê? Porque só pode responder por um resultado criminoso aquele que deu causa ao resultado criminoso. Tá? Só responde por um resultado criminoso aquele que lhe der causa, ok? E como que nós sabemos, professora, se o agente deu causa ao resultado criminoso? Nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que analisar. Nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Estabelecer conduta praticada e resultado produzido. Então, ó, conduta praticada, tá? E resultado
produzido. Para que o agente, olha que legal, para que o agente responda por este resultado produzido, não basta que ele tenha realizado uma conduta. É imprescindível que entre a conduta praticada e o resultado produzido tenha uma ligação direta, tenha uma situação direta de causa e efeito. É necessário que esta conduta tenha produzido o resultado. Quando a conduta produz o resultado, nós falamos que há nexo causal. Nós falamos o quê? Que há relação de causalidade, tá? Então, o que nós vamos estudar hoje? Nexo causal. Nós vamos estudar esse liame, tá? Essa ligação entre conduta e resultado. Sempre que o resultado produzido pelo agente, tá? Sempre que o resultado produzido pelo agente tiver ligação com a conduta praticada, ele responde pelo crime, tá? Ou seja, deixa eu dar um exemplo. A, tá? Efetua disparos de arma de fogo, né? Contra B. B morre em razão dos disparos que foram efetuados contra ele. O B morre. Veja bem, qual foi a conduta de A? Efetuar disparos de arma de fogo. Qual foi o resultado produzido? O resultado produzido foi morte. Há uma ligação, há um nexo causal entre a conduta de A e o resultado morte de B? Há um nexo causal, há uma relação de causalidade. Por quê? Porque B só morreu em razão da conduta praticada por A. Então, nós temos conduta, nós temos resultado e nós temos um nexo causal entre a conduta de A e o resultado morte de B. Sempre que nós tivermos conduta, resultado e nexo de causalidade, ligação entre conduta e resultado produzido, o agente responde pelo crime, ok? Responde pelo resultado. Tá, professora, beleza, mas e aí? O que tem de diferente nisso? O que há de tão complexo em nexo causal? O que há um pouco, né, complexo no nexo causal é que por vezes, galerinha, esse nexo causal aqui, ele é rompido. Por vezes, este nexo causal aqui, ele é quebrado. E o que acontece quando este nexo causal aqui é rompido? O que acontece quando este nexo causal aqui, ele é quebrado? Se nós temos o rompimento do nexo causal, o que isso significa? Significa que o resultado produzido não advém da conduta praticada. Ok? Veja bem, tá? Quando nós tivermos o rompimento do nexo causal, por vezes este nexo causal é rompido. Quando nós tivermos o rompimento, a quebra deste nexo causal, o que acontece? Acontece que o agente não pode responder pelo resultado produzido. Por quê? Porque se quebrou a relação de causalidade, significa que não foi a conduta do agente que deu causa ao resultado. O que deu causa ao resultado foi outra situação. Situação essa, tá? Situação essa que gerou a quebra do nexo causal. Ok? Situação essa que gerou a quebra do nexo causal.
Eu vou dar um exemplo aqui, nós vamos detalhar. Se eu estou fazendo a introdução deste conteúdo, porque, como diz o outro, né, eu não me aguento, né? Eu gosto muito de trabalhar a teoria do crime, em especial o nexo causal. Então, já estamos aqui fazendo o aquecimento, nós já vamos desdobrar todo este conteúdo com calma e seguindo o Código Penal Militar, tá bom? Dê um exemplo, então, professora, de uma situação que rompe o nexo causal. Pois bem, eu vou dar um exemplo bem simples para nós compreendermos uma situação de rompimento de nexo causal. Imagine que eu tenha dois desafetos. Imagina que eu sou soldado, né? E tenho dois desafetos. Duas pessoas querem tirar a minha vida. Outros dois colegas de quartel invocaram comigo, querem tirar a minha vida. Então, certa feita, estou lá na área da minha residência, tranquilona, tomando um suco, 5 horas da tarde. Tô lá curtindo o calor de Cuiabá, tomando um suquinho refrescante. Beleza? Beleza. De repente, chega um dos meus desafetos e efetua um tiro, vários disparos contra mim. E eu caio ao chão ali, caio no chão da área. E enquanto ali estou agonizando para morrer, estou ali me debatendo, agonizando para morrer, o segundo desafeto chega, olha para mim e fala, poxa vida, já atiraram em você? Mas quem quer ter a honra, quem quer ter o prazer de matar você, Débora? Sou eu. E ainda em vida, enquanto eu estou agonizando, este segundo desafeto efetua um disparo letal, ok? Efetua um disparo fatal. Eu morro. Vou para fazer o exame, né? Vou para fazer o exame de necrópsia para descobrir qual é a causa-morte. Já sabemos a causa-morte, sim, disparo de arma de fogo. Só que a vítima, no caso eu sofri o disparo de 2 armas de fogo de calibre diferentes, munições diferentes. Então, o perito, ele consegue identificar o quê? Que a minha morte, a causa da minha morte, tá? Eu morri em razão dos disparos, tá? Da arma de fogo X. E não morri em razão dos disparos da arma de fogo Y, por exemplo. O que isso significa? Significa que o primeiro desafeto efetuou vários disparos contra mim com a arma Y. Mas eu não morri em razão dos disparos da arma Y. Eu, de fato, morri em razão do disparo fatal da arma X. O que significa isso? Foi a conduta de Y que produziu o resultado morte? Não. Qual foi? Foi a conduta daquele que portava a arma Y que produziu o resultado morte? Não. A conduta que produziu o resultado morte adveio daquele que portava a arma X. Então, neste caso, o que aconteceu com a conduta praticada pela conduta praticada por aquele que portava a arma Y? Vamos dar nome aos bois, José e aqui Joaquim. Pois bem, José chegou então na varanda da minha residência, efetuou disparos. Eu caí ao chão. Enquanto estava ainda em vida, me debatendo, agonizando, Joaquim, com o nome fica melhor, né? Joaquim chega e fala, olha, quem vai ter a honra de matá-la não é o outro desafeto, sou eu, Joaquim, pá, efetua um tiro fatal aqui na minha cabeça. E eu morro. O perito constata a morte da Débora não se deu em razão da conduta praticada por José. A morte da Débora se deu em razão da conduta praticada por Joaquim. O que isso significa em relação à responsabilização de José? Significa que não há
um nexo causal entre a conduta de José e o resultado morte. Não há nexo causal, não há relação de causalidade entre a conduta de José e o resultado morte da Débora. Por que não há um nexo causal, professor? Porque o nexo causal da conduta de José, que levaria ao resultado morte, ele foi rompido, ele foi quebrado. Mas ele foi rompido, ele foi quebrado pelo quê? Pela conduta de Joaquim. No momento que Joaquim chega e efetua disparos contra mim, neste momento, Joaquim quebra a relação de causalidade. Ele quebra o nexo causal entre a conduta de José e o resultado morto de Débora. Ok? Então, neste caso, José responde pelo quê? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.